A mãe pede que eles vão até lá, pois o pai e o irmão, Futa, estão em casa esperando para conhecê-lo. Após a ligação, Futa percebe que a irmã mais velha está voltando com o namorado e já prepara um taco para avaliar Akira. O anime começa em uma agência de detetives onde nem tudo é o que parece. É aqui que conhecemos Jao, uma garota cega que está sentada em um sofá, como se estivesse em seu próprio mundo. De repente, entra em cena Tonomi, um homem invisível vestindo um traje de trabalho. Tonomi se senta ao lado dela, e surge um clima de curiosidade quando ele percebe que ela o reconhece imediatamente, sem precisar vê-lo. Acontece que Jao tem olfato e audição super desenvolvidos. E, embora exista um momento um pouco constrangedor em que um comentário sobre o cheiro é mal interpretado, tudo se esclarece rapidamente com uma risada tímida entre os dois. Em seguida, Tonomi muda de assunto de repente e propõe a Jao que saiam para jantar naquela noite. Não é um convite qualquer, dá para perceber que há uma intenção por trás. E, embora Jao fique um pouco nervosa, aceita com entusiasmo. Eles começam a planejar para onde ir, e ela confessa que não costuma sair muito, então está aberta a qualquer lugar que ele sugerir. Depois, saem juntos da agência, e logo Jao percebe que ele caminha de uma forma um pouco estranha, como se algo o estivesse preocupando. Em sua mente, ela se pergunta se ele está em dúvida sobre para onde vão ou se simplesmente está nervoso. E, embora não admita em voz alta, sente-se um pouco culpada por não ter sugerido um lugar específico. Então, Tonomi tem uma ideia. Pede que ela use o olfato para detectar se há algo gostoso por perto. Em seguida, Jao aponta uma direção, o que parece aliviar a situação. Dá para notar que ele fica agradecido pela ajuda dela, e o clima entre os dois se torna mais leve, como se estivessem começando a aproveitar o momento sem tantas complicações. No restaurante, Tonomi pede as recomendações do chefe, e quando a comida chega, Jao se emociona ao perceber aromas que nunca havia sentido antes. Em certo momento, ela para refletir sobre como nunca havia comido com alguém do trabalho, e muito menos em um ambiente tão íntimo. De repente, sua mente começa a divagar, lembrando algo que Tonomi havia mencionado antes sobre o coração acelerar. Ela se pergunta se aquilo poderia ser um encontro, embora tenha dúvidas, já que ele não chamou aquilo diretamente de encontro. Justo então, Tonomi intervém, colocando um pouco mais de comida em seu prato e perguntando se está tudo bem. Um pouco envergonhada, Jao acaba confessando que nunca esteve sozinha com um homem em uma situação como aquela e que aquilo realmente parecia um encontro. Mesmo nervosa, Tonomi não recua, pelo contrário, confirma com tranquilidade que essa sempre foi sua intenção, o que a deixa ainda mais agitada, com o coração batendo a mil. Minutos depois, eles saem do restaurante, e Tonomi oferece o braço para guiá-la até a estação. Embora Yaku tente segurá-lo, ela hesita por um segundo, ainda com o coração acelerado por tudo o que aconteceu. Dá para perceber que ela está tentando controlar suas emoções, e Tonomi, com um toque de humor, parece notar o nervosismo dela, o que leva a uma troca leve, na qual ambos acabam rindo da conexão óbvia entre eles. Ele até brinca com a ideia de pular de alegria no meio da rua. E, embora Jao impeça imediatamente, há um calor no modo como ele aceita caminhar no ritmo dela, acompanhando-a com cuidado. Mais tarde, Jao chega ao seu apartamento, visivelmente impactada por tudo o que viveu. Em sua mente, não consegue evitar se perguntar se tudo correu bem, se realmente houve algo especial entre eles. No dia seguinte, voltamos à agência, e Jao está claramente perdida em seus pensamentos enquanto sente Tonomi trabalhando por perto. Sua cabeça gira lembrando o quão gentil ele sempre foi com ela desde que chegou ao lugar, como sua voz e seus movimentos têm algo que a tranquiliza. Embora tente se acalmar dizendo a si mesma que eles só jantaram juntos uma vez, não consegue deixar de se perguntar o que ele pensa dela. Ela se lembra de uma frase dele que a deixou intrigada, algo sobre querer que ela soubesse como ele se sente. Isso a leva a refletir sobre o que significa ser invisível para Tonomi. Como deve ser não ser visto pelos outros. Essa empatia a atinge em cheio, e, por impulso, ela decide abordar o assunto. Pergunta a Tonomi se ele gostaria que ela pudesse vê-lo. A resposta de Tonomi é simples, mas cheia de significado. Isso não importa tanto para ele, e, ao mesmo tempo, ele devolve a pergunta. Com sinceridade, Jao admite que sente quem ele é sem precisar vê-lo, e isso parece encerrar o assunto com uma nota de entendimento mútuo que fortalece o vínculo entre eles. A história segue, e enquanto Jao caminha pela rua, quase tropeça em uma bicicleta, mas uma garota chamada Arashi a segura bem a tempo. Arashi se desculpa, pois a bicicleta é dela, e há uma breve troca que mostra que elas se conhecem bem. De volta à agência, Jao atende uma ligação de um cliente explicando os serviços que oferecem, como investigações de pessoas desaparecidas ou checagem de antecedentes. Ela está tão concentrada que, ao caminhar, acaba esbarrando em Kikira,
um rapaz que parece estar sempre um pouco exausto. No início, ela o confunde com uma parede, gerando um momento cômico, mas Kikira ajuda a se orientar e ainda deixa um café pronto em sua mesa. Mais tarde, Jaó encontra Arashi e Kikira novamente, e há um clima leve enquanto conversam. Dá para notar que Jaó está um pouco inquieta com sua aparência, e Arashi não perde a chance de provocá-la, sugerindo que ela quer impressionar alguém. Embora Jaó negue rapidamente, sua reação deixa claro que há algo passando por sua cabeça, e Arashi não resiste a brincar sobre o quanto ela fica adorável quando está nervosa. Por sua vez, Kikira tenta encerrar a conversa com seu tom seco de sempre, mas isso só provoca um pequeno alvoroço com Arashi, mantendo o ambiente descontraído e cotidiano. Nesse momento, Tonomi aparece novamente, e a dinâmica com Jaó se torna o centro das atenções. Ele pede permissão para tocar o cabelo dela, e embora ela se surpreenda no início, aceita com certa timidez. Acontece que ele só queria tirar uma pétala de cerejeira que havia ficado presa ali. Um gesto simples, mas que a deixa completamente envergonhada por ter ficado tão nervosa. Pouco depois, Tonomi e Jaó estão trabalhando juntos, atendendo uma variedade de clientes bastante peculiares. Primeiro, uma mulher que quer confirmar se o noivo é fiel, depois, outra que suspeita de traição, e até um homem que jura ter visto um sapo miando. Mais tarde, Tonomi está em uma missão na rua, usando sua invisibilidade para seguir um suspeito de infidelidade. Ele se move com cuidado, tomando notas mentais sobre os movimentos do homem, mas ser invisível nem sempre é uma vantagem. Em um descuido, ele esbarra no sorvete de uma criança e, como compensação, compra outro, mostrando um lado mais humano e desajeitado de sua habilidade. Enquanto isso, na agência, Arashi percebe que Jaó está sorrindo mais do que o normal e não resiste a provocá-la, perguntando se é por causa de Tonomi. Embora Jaó negue, dizendo que só está ouvindo um audiolivro, Arashi não acredita totalmente. Elas conversam um pouco sobre os livros que Jaó escuta, muitos deles romances, e há uma troca divertida sobre como Arashi, sendo uma pessoa animal, não tem sentidos tão apurados quanto poderia, mas promete ajudar se Jaó precisar de algo. De fato, Jaó pede ajuda para ler o preço de um recibo desgastado, e descobre-se que é de um produto para pessoas animais que Arashi comprou com fundos da empresa. Embora Jaó a repreenda com calma, Arashi se desculpa e sai rapidamente antes que a conversa fique mais séria. Com o passar do dia, Jaó fica esperando na agência, percebendo que já está tarde e que Tonomi ainda não voltou. Kikira e Arashi vão embora, mas ela permanece ali, um pouco preocupada. De repente, Kikira e Arashi se alarmam ao notar sangue no chão e perguntam se ela está ferida, embora Jaó insista que o sangue não é dela. Pouco depois, Tonomi aparece, e Jaó percebe imediatamente que algo está errado. Ele admite que teve um problema durante uma investigação. Estava tentando acalmar um casal de clientes que discutia por causa de uma infidelidade e, no caos, acabou se machucando. Embora tente minimizar a situação, Jaó fica claramente preocupada, especialmente porque, sendo invisível, é difícil saber a gravidade do ferimento. Com cuidado, ela o ajuda a colocar gaze no braço. Há um momento de proximidade em que Tonomi confessa que, embora não queira que ela se preocupe, sente uma certa alegria pela atenção dela. Mais tarde, a agência fica vazia. Enquanto Jaó se prepara para ir embora, Tonomi menciona que vai ficar para terminar um relatório. Um pouco decepcionada, ela não quer deixá-lo sozinho e sugere fazer alguns pedidos para depois descansarem juntos. Mas Tonomi, percebendo o gesto, decide adiar o trabalho e tomar um chá com ela. Nesse momento, eles compartilham uma pausa tranquila. Enquanto Jaó prova o chá, sua mente não consegue evitar voltar ao jantar que tiveram antes. Ela se pergunta se algo assim poderia se repetir, se teria coragem de pedir outro encontro e, embora tema uma rejeição, sente que precisa ser corajosa. Justo quando começa a duvidar, Tonomi toma a iniciativa e propõe que jantem juntos outro dia, sugerindo um lugar que descobriu e que acha que ela vai gostar. E Jaó aceita sem pensar duas vezes. No dia seguinte, em uma loja especializada na preparação de chá, Akira e Shizuka entram e imediatamente é possível perceber como seus sentidos despertam. O lugar está cheio de aromas que a surpreendem e a envolvem, como se cada canto tivesse uma história para contar. Enquanto ela absorve tudo isso, surge Karma, um elfo que parece ser o dono do local, aproximando-se com uma vibração amigável para guiá-los até a mesa. Em seguida, uma elfa chamada Light se junta a eles, oferecendo opções para personalizar os chás de acordo com o sabor que procuram. Há uma troca entre Akira e Shizuka enquanto decidem que tipo de chá experimentar. Ela demonstra curiosidade pelas preferências dele e, juntos, acabam escolhendo misturas que têm um significado especial, conectadas a uma lembrança recente que compartilham. Nesse momento, Karma intervém com entusiasmo, comentando com orgulho que foi ele quem criou uma das misturas favoritas deles.
Mas a situação fica um pouco constrangedora quando Karma assume que Akira e Shizuka são um casal, fazendo perguntas pessoais sobre o relacionamento e até especulando sobre planos futuros. Num impulso, ela propõe que criem misturas de chá personalizadas um para o outro, e há um brilho de empolgação no ar quando aceitam o desafio. Minutos depois, Light reaparece para levar as misturas que prepararam, prometendo voltar com os chás prontos. Enquanto esperam, Akira comenta o quanto gostou da atividade e, com um pouco de timidez, começa a se perguntar se Shizuka escolheu aquele lugar especificamente para ela, como se tivesse planejado tudo com antecedência. Embora se arrependa rapidamente, envergonhada pelos próprios pensamentos, ele não a deixa escapar tão fácil e reconhece que nada passa despercebido por ela, dando-lhe um pequeno impulso de confiança por ser tão observadora. Há uma tensão doce quando ela confessa que ainda sente que há muito dele que não conhece, especialmente por não poder vê-lo fisicamente. Mais tarde, na agência, Akira procura Arashi com uma curiosidade que não consegue disfarçar. Ela quer saber mais sobre como Shizuka costuma se vestir, interessando-se pelos detalhes do estilo dele. Arashi, com sua energia brincalhona, descreve um visual elegante, quase como um cavaleiro clássico, o que desperta ainda mais a imaginação de Yako. Então Kikira intervém, diminuindo um pouco os exageros de Arashi, e juntos tentam entender por que Yako está tão interessada. Ela admite que está procurando roupas novas, e embora tente evitar o assunto no início, acaba confessando que é para um encontro com Shizuka. Arashi não consegue conter o entusiasmo e começa a lançar ideias de looks, enquanto Kikira tenta manter tudo mais prático, embora não deixe de soltar um comentário sarcástico que provoca risadas. Arashi se oferece para ajudá-la a encontrar algo perfeito, enquanto Kikira adverte para não exagerar, deixando claro que quer proteger Akira de qualquer desconforto. Horas depois, em uma loja de roupas, Arashi está totalmente em seu elemento, animando Akira enquanto ela experimenta diferentes estilos e ganhando confiança a cada troca. Embora Akira não possa ver as cores ou os designs, ela se interessa em sentir as texturas e entender que tipo de peças são. Com paciência, Arashi descreve cada item, garantindo que ela consiga imaginá-los, e em certo momento até explica como um tecido mantém sua forma usando comparações simples para facilitar o entendimento. Mas nem tudo é perfeito. Arashi pede desculpas por não ter sido tão atenciosa no início, lembrando de um incidente passado que a faz sentir certa culpa. Akira, porém, minimiza a situação com uma atitude descontraída, e o clima fica mais leve quando Arashi propõe levá-la depois ao seu restaurante favorito, convite que Akira aceita com entusiasmo, fortalecendo o laço de amizade entre elas. Na manhã seguinte, de volta à agência, Shizuka se encontra com Kikira e pede recomendações de restaurantes, buscando ideias para outro encontro. Kikira, fiel ao seu estilo, responde com pouca vontade no começo, mas acaba enviando algumas opções por mensagem, mostrando que, mesmo sem admitir, está sempre disposto a ajudar à sua maneira. Enquanto isso, Karma e Light chegam à agência com uma preocupação que muda o tom do dia. Eles estão inquietos com uma pessoa suspeita que tem rondado o salão de chá, observando-os de dentro de um carro e até seguindo seus passos. Karma parece mais animado do que preocupado com a situação, enquanto Light deixa claro que isso os afeta mais do que parece. Shizuka assume a liderança e se compromete a investigar, garantindo que encontrarão uma solução. Mais tarde, na sala, Kikira trabalha com Shizuka analisando imagens e informações coletadas. Eles descobrem que não é apenas uma pessoa, mas um grupo que se reveza, e que o rastro leva a uma fábrica farmacêutica nas montanhas, levantando suspeitas de algo maior. Akira percebe a gravidade do assunto e se mostra interessada nos detalhes, enquanto Shizuka decide avisar Arashi, que está perto do salão de chá naquele momento. A tensão aumenta quando Arashi entra em contato com Shizuka para relatar que vários carros estacionaram em frente ao local e que precisou tirar Karma e Light por uma saída traseira para mantê-los em segurança. Shizuka não pensa duas vezes e vai até lá junto com Kikira, deixando Akira na agência com um ar de preocupação palpável. Minutos depois, enquanto espera por notícias, Akira recebe uma visita inesperada. Uma figura encapuzada entra com um ar suspeito. Embora a princípio não pareça haver perigo, o clima fica tenso, mas nesse exato momento Shizuka aparece e impede o intruso antes que a situação se agrave. Tudo se esclarece quando o encapuzado, um elfo chamado Win, se revela e explica sua ligação com Light, sendo seu pai. Todo o mal-entendido surgiu de sua preocupação paternal com o casamento da filha com Karma, e o grupo que o seguia eram apenas membros da família tentando agir discretamente, embora da pior maneira possível. Apesar de certa fricção entre Win e Karma, o assunto se resolve de forma mais leve, deixando claro que não havia uma ameaça real, apenas uma sequência de equívocos. À noite, todos se reúnem para celebrar o encerramento do caso, compartilhando um jantar descontraído. O clima é leve, com brincadeiras e confissões inesperadas. Yako,
que prefere não beber para manter os sentidos atentos, recebe o apoio de Arashi, que se oferece para acompanhá-la para casa caso decida beber algo. No entanto, acaba sendo Arashi quem exagera na bebida e termina jogada em um sofá, para a diversão dos demais. Nesse momento, Shizuka se oferece para levá-la de volta em um táxi que já havia reservado. Dentro do táxi, a mente de Akira fica em conflito, debatendo consigo mesma como lidar com a situação. Mas antes que tome uma decisão, Shizuka quebra o silêncio com uma proposta: ir a um restaurante às escuras, um lugar onde ninguém pode ver, o que ele considera uma forma de experimentar um pouco do mundo dela. Ela se anima com a ideia, sentindo que é um esforço genuíno para compreendê-la, e aceita com um sorriso, prometendo guiá-lo nessa experiência. Ao chegar em frente ao seu apartamento, Akira hesita por um momento e sugere que subam para tomar um chá, mas ele recusa educadamente, pois o taxista o espera, deixando a porta aberta para outra ocasião. Em outra noite, eles estão naquele restaurante especial onde tudo é vivido às cegas. Shizuka chega, a encontra, e há uma troca calorosa enquanto se preparam para a experiência. Quando as luzes se apagam completamente e a escuridão os envolve, Akira assume o papel de guia, ajudando-o a se adaptar ao ambiente com pequenos conselhos sobre como se mover e sentir os objetos. Embora, no início, pareça que tudo vai bem, percebe-se uma tensão crescente em Shizuka, que acaba se afastando por um momento até o banheiro, visivelmente desconfortável. Akira, preocupada, o segue pouco depois para se certificar de que ele está bem, e ao final decidem sair do local antes de terminar o jantar. Do lado de fora, ele se desculpa por ter encerrado a noite de forma tão abrupta, mas ela o tranquiliza com uma solução prática: pedir para que guardem os pratos para aproveitá-los mais tarde. Enquanto caminham, Shizuka faz um convite inesperado: ir à sua casa para provar o que sobrou da comida. E, embora Akira se surpreenda, aceita com uma mistura de nervosismo e curiosidade. Já na casa de Shizuka, tudo está pronto, com os pratos preparados, e o clima se torna mais íntimo entre as mordidas e um pouco de álcool. Ele volta a se desculpar pelo ocorrido, confessando que a escuridão lhe trouxe lembranças de um momento traumático da infância, quando se sentiu completamente sozinho e esquecido durante uma prova de coragem. Ele abre o coração sobre como ser invisível às vezes reforça essa sensação de não ser notado e sobre como nunca havia enfrentado esse medo até agora. Akira, comovida, se aproxima para fazê-lo sentir que sua presença realmente importa, garantindo que sempre perceberia se ele não estivesse ali e que não hesitaria em procurá-lo. Essa troca os leva a um momento decisivo, em que Shizuka dá um passo à frente e expressa abertamente seus sentimentos, pedindo que saiam juntos. Embora Akira fique nervosa e não saiba como responder de imediato, a tensão se mistura com um toque de humor por causa dos mal-entendidos que surgem. No fim, o gesto de proximidade dele, ao abraçá-la, sela a noite com uma conexão mais profunda, deixando tudo em aberto. Já faz apenas uma semana desde que Yaku e Tonomi começaram a namorar, e Yaku quer viver mais momentos românticos com Tonomi. Ela começa a fantasiar sobre ser prensada e agarrada com força, mas se acalma ao lembrar que prometeu manter seus desejos e sua vida amorosa separados do trabalho. Assim que termina o serviço do dia, Tonomi a surpreende com um abraço e a convida para outro encontro. O pedido derrete o coração de Yaku, e ela aceita, mas não antes de fazer cócegas nele por ter atrapalhado seu momento de concentração. Naquela noite, Tonomi termina o trabalho e se oferece para levá-la para casa. Isso faz Yaku se lembrar da última vez em que ele a acompanhou, quando recusou tomar chá com ela. Agora, ela quer que Tonomi fique em seu apartamento para tomar chá. Por isso, ela o acompanha até a estação de trem para chegar logo em casa. Durante a viagem, ela fica nervosa ao pensar que Tonomi entraria em seu quarto, mas se acalma um pouco ao lembrar que sua mãe ajudou a limpar o lugar alguns dias antes. De repente, Tonomi abraça e pergunta se pode ficar para tomar chá, e Yaku aceita imediatamente. Pouco depois, eles chegam ao apartamento dela, e Tonomi se sente à vontade enquanto espera ser servido. Nesse meio tempo, ele nota uma peça de roupa de tecido sedoso no chão e fica tenso, com vergonha de comentar. Decide fingir que não viu nada. Porém, Yaku passa pelo local e acaba pisando na peça. Quando pergunta o que é, Tonomi diz que é um lenço, mas ao sentir o cheiro, Yaku entra em pânico e esconde o objeto. Depois disso, ela serve chá e alguns bolos para Tonomi, e ele gosta bastante. Após a refeição, Tonomi se prepara para ir embora, mas antes pede que Yaku chame pelo primeiro nome quando estiverem a sós. Só de pensar nisso, Yaku cora, e quando ele a chama pelo primeiro nome, ela fica completamente sem reação. Vendo-a corar, Tonomi sente vontade de beijá-la, mas hesita porque Yaku é cega e ele tem medo de estragar o momento. Pensando nisso, Yaku sugere que eles criem um sinal para o beijo. Tonomi ri e acaba dando apenas um beijo em sua testa. Na semana seguinte,
Yaku chega ao trabalho e percebe algo diferente na aura de Tonomi. Quando pergunta o que houve, ele revela que comprou um terno novo e pede a Jiashi que diga se ficou bom. Jiashi responde que não pode avaliar porque ele é invisível, mas o comentário deixa Tonomi um pouco magoado. Yaku quer ajudar, mas não sabe nada sobre roupas. Felizmente, Kakira elogia o terno, dizendo que ficou incrível, e Jiashi concorda. Animado, Tonomi se aproxima de Yaku e pede que ela toque no tecido do terno. Quando ela toca, gosta bastante, elogia e pergunta se ele gosta de moda. Tonomi responde que só gosta de comprar roupas, pois é a única forma que tem de se expressar. Observando de longe, Jiashi pergunta como ele consegue deixar as roupas invisíveis. Tonomi explica que seu corpo produz uma substância que o torna invisível e que ele pode estender esse efeito às roupas. Enquanto demonstra, Yaku pergunta se ele pode torná-la invisível também. Tonomi tenta segurando as mãos dela, mas não funciona. Durante tudo isso, Yaku fica nervosa por estar de mãos dadas com ele e começa a se perguntar quão rápidos são seus dedos. Quando Jirachi comenta que os poderes de Tonomi são bem convenientes, ele explica que a invisibilidade total não é permitida legalmente em locais públicos e que só pode usá-la por ser um investigador licenciado. Além disso, ele diz que odeia seus poderes, pois pode ser atropelado por carros ou esbarrado por pedestres na rua. Após o trabalho, Yaku passa na loja de chá da Light com sua mãe para experimentar alguns chás. A mãe de Yaku gosta do lugar por causa da variedade de sabores. Enquanto isso, Light se pergunta se Yaku já contou à mãe sobre seu relacionamento com Tonomi. Alguns dias antes, Light tinha ido ao escritório com seu marido atrapalhado e oferecido chá a todos como agradecimento pela ajuda da semana anterior. Quando Tonomi aceitou, Karma começou a provocar Yaku por estar namorando o chefe. Light gritou para ele calar a boca e o arrastou para fora do escritório. No presente, Light percebe que Yaku ainda não contou nada à mãe e decide também não mencionar Tonomi. Porém, Karma começa a falar demais, e Light o faz calar antes que a mãe de Yaku descubra. Infelizmente, já era tarde, pois a mulher ouviu tudo e agora está ansiosa para conhecer Tonomi pessoalmente. Mais tarde, no trabalho, Garashi e Kakira percebem que Tonomi e Yaku estão evitando se chamar pelo primeiro nome. Ambos tentam ficar fora disso, mas Kakira perde a paciência e diz que eles parem de fingir, pois já estava óbvio que estavam namorando. Depois disso, Jiashi ataca Kakira, lembrando que eles tinham combinado não se meter. Yaku fica envergonhada por ter sido descoberta. Pouco depois, um advogado chamado Meter entra no escritório para falar com Tonomi sobre um caso. Ele pede ajuda para conseguir informações que ajudem em um processo recente, e Tonomi concorda. Ao final da conversa, Meter repara no terno de Tonomi, elogia e vai embora. À noite, Meter volta para casa com Kakira, e é revelado que eles são um casal. Durante a conversa, Meter insiste para que Kakira torne o relacionamento público no trabalho, e ele acaba concordando. No dia seguinte, Kakira apresenta Meter como seu namorado, e Jiashi fica chocada, sem entender o que Meter vê em Kakira. Meter cora e diz que eles estão juntos desde o ensino médio. Antes que ele conte mais detalhes, Kakira o encara de lado e ameaça dominar a situação naquela noite. Na semana seguinte, Yaku fica de cama com um forte resfriado. Tonomi liga perguntando se pode visitá-la, e ela aceita na hora. Depois da ligação, ela percebe que sua mãe está em casa e se assusta, mas se acalma ao notar que a mãe não está no quarto. Pouco depois, Tonomi chega, e Yaku o convida a entrar. Ele vai até a cozinha preparar o café da manhã e, quando termina, se oferece para alimentá-la, o que deixa Yaku envergonhada. Enquanto isso, a mãe de Yaku está na lavanderia e sabe muito bem que há um rapaz com sua filha. Quando decide aparecer, encontra Tonomi em uma posição estranha com Yaku e começa a se explicar, dizendo que não queria interromper. Tonomi fica completamente em choque, pois aquela não era uma boa primeira impressão, enquanto Yaku deseja desaparecer de tanta vergonha. Na semana seguinte, Meter aparece no escritório de Tonomi com uma cliente invisível chamada Aya. Tonomi fica surpresa ao vê-la, já que indivíduos do tipo dela são raros, e Aya sente o mesmo. Ela se apresenta a Tonomi e fica animada por estar recebendo ajuda de alguém como ela. Ao ouvir a conversa, Yaku fica com ciúmes porque Tonomi está sendo amigável demais com Aya, e Garashi tira sarro dela por isso. No escritório de Tonomi, Aya revela que está sendo acusada de roubo em seu trabalho, já que uma quantia em dinheiro desapareceu recentemente. Como as câmeras não registraram nada, o chefe dela, que por acaso é o vice-presidente, alegou que uma pessoa invisível roubou o dinheiro e, por isso, acusou Aya. Ao ouvir isso, Tonomi pergunta sobre o presidente e descobre que ele está no hospital, o que significa que o vice-presidente está atualmente no comando.
Aya diz que não roubou o dinheiro, mas está preocupada porque não pode provar um álibi, já que é invisível. Mesmo assim, Tonomi garante que vai chegar ao fundo do caso, e ela o agradece. No dia seguinte, Tonomi e Matter se encontram com Gaki, o vice-presidente, para tratar do caso de Aya. Tonomi pede as imagens de segurança e, ao analisá-las, percebe que ninguém tocou no cofre depois que o próprio Gaki o trancou. Enquanto Gaki começa a culpar Aya pelo dinheiro desaparecido, Tonomi fica completamente invisível para provar que pessoas como eles não são intangíveis e que a câmera teria registrado o cofre sendo aberto se Aya realmente fosse a ladra. Ao ver isso, Gaki começa a suar e pede desculpas por ter acusado Aya. No entanto, Matter mostra imagens provando que Gaki vinha desviando dinheiro desde que o presidente foi internado. Ao perceber que foi descoberto, Gaki começa a suar ainda mais, mas se apavora de vez quando o presidente aparece e é informado sobre seus crimes. No dia seguinte, Aya agradece a Tonomi por tê-la ajudado. Ao sair, Tonomi agradece seus funcionários por ajudarem no caso. Ele então descobre que Yaku organizou os horários de todos para que pudessem se concentrar na investigação e a agradece pessoalmente. Animado, ele sugere uma viagem de trabalho, e Jirachi concorda, gritando que gostaria de ver as montanhas. No fim de semana, todos chegam às montanhas para a viagem de trabalho e começam a montar as barracas para a noite. Enquanto fazem isso, Tonomi percebe que Matter gosta bastante das montanhas, mas ele diz que costumava odiá-las e que só passou a gostar por causa de Kakira. Um pouco depois, Tonomi convida Yaku para dar uma caminhada, e ela aceita. No caminho, Yaku diz que se sente segura ao lado dele, e Tonomi sente o mesmo. Isso faz Yaku se lembrar da experiência assustadora que Tonomi teve nas montanhas quando era jovem. Mas, ao ser questionado se está bem com a viagem, ele afirma que já superou o trauma. Depois disso, eles se sentam em um banco, onde Tonomi comenta sobre a contribuição de Yaku para resolver o caso de Aya. Yaku acha que não fez muita coisa e diz que só ajudou porque viu o quanto Tonomi estava irritado com toda a situação. Ao ouvir isso, Tonomi concorda e comenta que pessoas como eles costumam ser tratadas com desconfiança. Ele então puxa Yaku para mais perto e a beija como forma de agradecimento. Yaku fica toda sem jeito, mas quando Tonomi se levanta para ir embora, ela o puxa para que possam passar um tempo a sós antes de voltar. Naquela noite, Matter conta a história de por que costumava odiar as montanhas. Anos atrás, ele foi obrigado a participar de uma excursão escolar nas montanhas e odiou a experiência porque estava acima do peso e não conseguia acompanhar os outros. Quando seus colegas o deixaram para trás, Kakira ficou com ele, o que o fez se sentir aliviado por não estar sozinho. Com o tempo, Matter ficou exausto e decidiu desistir, mas foi então que Kakira apareceu, deu água a ele e se ofereceu para carregar suas bolsas. Durante o almoço, Matter se ofereceu para comer com Kakira, mas ele recusou, dizendo que era estranho. Kakira argumentou que eles não eram amigos, mas acabou cedendo após Matter insistir. Alguns dias se passaram e a viagem terminou, então eles voltaram para a academia. No ônibus, Matter acordou e percebeu que estava de mãos dadas com Kakira, que dormia. Ele achou que Kakira ficaria constrangido se acordasse, então tentou soltar a mão dele. Porém, no último segundo, segurou novamente, apenas para descobrir que Kakira estava acordado o tempo todo e achava que Matter era apenas tímido demais para falar. Desde então, Matter começou a namorá-lo. No dia seguinte, todos se preparam para pescar no lago, enquanto Tonomi espera Yaku terminar de se trocar. Em certo momento, Yaku pede ajuda para se trocar e, quando ele entra na barraca, fica visivelmente excitado. Mesmo assim, ele se controla e a ajuda com o traje de banho, comentando que ela fica fofa com ele. Depois de se trocar, ela sai com Tonomi, e Jirachi comenta que ela está muito atraente. Depois disso, Yaku se junta a Tonomi no lago enquanto Jirachi e os outros tentam pescar com as próprias mãos. Quando chega a vez de Tonomi, ele não consegue pegar nada e acaba molhando a camisa. Ao vê-lo, Gashi percebe que ele é bem musculoso. Ao ouvir isso, Yaku pede que Tonomi tire a camisa. Ele fica hesitante, pois isso deixaria seus shorts em evidência e permitiria que os outros vissem mais do que ele gostaria. Percebendo o constrangimento dele, Yaku não insiste, mas diz que gostaria de ser a primeira pessoa a descobrir coisas íntimas sobre ele. Ao ouvir isso, Tonomi sorri e se desculpa por ter sido insensível. Mas, antes que possa beijá-la novamente, Jirachi aparece e estraga o momento. No dia seguinte, todos deixam as montanhas em direção à cidade, e Tonomi fica feliz por ter passado esse tempo com Yaku. Ele gostaria de fazer uma viagem só com ela, mas se controla por achar cedo demais. Na semana seguinte, Yaku está sentada no trabalho e dá risadinhas a cada 5 minutos, chamando a atenção dos colegas. Eles se perguntam o que está acontecendo,
sem saber que ela está obcecada com o beijo que compartilhou com Tonomi durante a viagem. Yaku continua rindo porque aquele foi seu primeiro beijo, e ela odeia não ter nenhuma experiência íntima. Mais tarde, após o trabalho, Tonomi decide acompanhar Yaku até em casa e sugere parar em um bar para beber algo. Yaku aceita, mas fica nervosa porque Tonomi age como se o beijo do fim de semana não tivesse acontecido. Tonomi explica que não é isso, e que ele só parece calmo porque está fazendo o máximo para não ficar envergonhado. Ele então lembra que fica nervoso perto dela, o que faz a mente de Yaku entrar em curto-circuito. Ao chegarem ao bar, tudo é novo para Yaku, já que ela nunca bebeu fora de casa. Ela pergunta qual é o propósito dos bares, e Tonomi explica que é um lugar onde as pessoas se encontram para passar tempo juntas. Isso deixa Yaku ainda mais nervosa e faz seu coração disparar. Incomodada com o efeito que ele tem sobre ela, Yaku decide se sentar ao lado de Tonomi para tentar criar resistência ao charme dele. Ela então se abre sobre sua falta de experiência íntima e como odeia agir de forma inocente perto dele, mas Tonomi diz para ela não se preocupar. Depois de beberem, eles pegam um táxi para casa, mas Yaku fica desconfortável com o silêncio de Tonomi. Ao chegarem ao prédio dele, ela o convida para jantar, mas Tonomi recusa, fazendo Yaku se sentir mal. Achando que fez algo errado, ela vai triste para o quarto e chora no travesseiro. No entanto, Tonomi percebe o estado dela e a abraça para consolá-la, e o abraço acaba sendo mais do que isso. 2 dias depois, chove pela manhã e Tonomi chega encharcado ao escritório. Logo depois, Yaku entra completamente molhada também. Tonomi age como um cavalheiro e lhe dá sua toalha para aquecê-la, enquanto ele próprio fica tremendo de frio. Um tempo depois, ele liga o aquecedor e entrega um cobertor para Yaku. É então que ela percebe que ele também está molhado e com frio. Sentindo-se mal, ela o puxa para debaixo do cobertor. Nessa posição, Yaku percebe que sua pele está tocando a de Tonomi, o que desperta pensamentos estranhos nela. Quando toca sem querer nos dedos gelados dele, percebe que isso poderia ser útil e comenta casualmente que isso a deixaria feliz. Tonomi entende o recado e se prepara para beijá-la, mas Jirachi entra no escritório e estraga o clima. No dia seguinte, a mãe de Yaku insiste para conhecer Tonomi. Yaku fica receosa com o encontro, especialmente por causa da última vez que se viram, mas acaba concordando. Naquela tarde, Yaku recebe sua mãe e Tonomi em um restaurante, e os dois começam a conversar animadamente. A mulher pede desculpas a Tonomi por ter atrapalhado a situação dele com Yaku, mas Tonomi minimiza, dizendo que não foi nada demais, e ainda lhe dá um presente. Yaku fica paranoica porque não sabe o que dizer, mas se surpreende ao perceber que Tonomi está ficando à vontade com a mãe dela. Depois do almoço, Tonomi se despede da mãe de Yaku e vai embora com Yaku. Mais cedo, enquanto Yaku não prestava atenção, a mãe dela descobriu por Tonomi que a filha é confiável no trabalho, então pediu que ele cuidasse dela. Alguns dias depois, Tonomi dá a Yaku uma flor de cheiro doce e a leva a um parque do amor. Yaku gosta do lugar porque o cheiro é incrível e também porque há doces. Ao prová-los, ela se anima ao perceber como são deliciosos, enquanto Tonomi a observa e a acha fofa. No dia seguinte, Yaku chega ao escritório e se assusta quando Karma corre de repente em sua direção para cumprimentá-la. Como reação, Yaku acerta um soco em Karma, derrubando-o no chão, enquanto Tonomi aparece e o repreende por agir de forma idiota. Em seguida, ele pergunta o que ele quer. Então Karma revela que sua esposa, Light, saiu para uma viagem. Ele fica desconfiado porque Light levou a maior parte de seus pertences, embora não queira tirar conclusões precipitadas. De repente, Light liga e informa que está na casa do pai, o que deixa Karma chocado, pois ele sente que um divórcio está a caminho. Enquanto chora desesperadamente, Tonomi o aconselha a ir para casa e ligar para a esposa, mas Karma se recusa, achando que Tonomi está tentando se livrar dele. Ele grita que fará algo contra si mesmo se for deixado sozinho. Por isso, Yaku sugere que Tonomi o abrigue pelo menos até ele se acalmar. Ao ouvir isso, Karma insiste ainda mais e pede para passar a noite na casa de Tonomi, prometendo ajudar com as tarefas domésticas. Na manhã seguinte, Tonomi acorda com Karma emanando uma energia estranha, então evita educadamente aceitar qualquer proposta dele. Enquanto toma café da manhã, pergunta se Karma já ligou para a esposa, mas ele responde que não, pois está com medo do que ela possa dizer. Mais tarde, Karma vai trabalhar com Tonomi, e Yaku percebe o humor abatido de Tonomi. Quando ela pergunta o que está acontecendo, as bochechas de Karma ficam vermelhas, e ele revela que atendeu às necessidades mais íntimas de Tonomi durante toda a noite. Enquanto todos tentam entender o que isso significa, Tonomi manda Karma calar a boca para que o canal de anime sobreviva até amanhã, mas ele continua falando sem parar. Um pouco depois,
Karma se oferece para ajudar Tonomi no trabalho de detetive daquele dia. Então eles saem juntos para vigiar de perto um suspeito. Tonomi deveria seguir o sujeito, mas o problema é que o homem consegue voar, e Tonomi o perderia. Ao ouvir isso, Karma usa seus poderes élficos para amaldiçoar as asas do suspeito, impedindo-o de voar. Tonomi fica chocado ao ver isso. Karma então explica que consegue amaldiçoar pessoas quando seu coração está em um lugar sombrio. Tonomi entende, já que Karma está triste com a situação de seu casamento, mas não esperava que fosse tão grave. Sentindo pena dele, Tonomi oferece deixar Karma passar mais uma noite em sua casa, com a condição de que ele ligue para a esposa. Mais tarde, no escritório, Karma finalmente liga para a esposa. Porém, após a ligação, ele corre para casa sem dizer uma palavra a Tonomi. Na ausência dele, Yaku pergunta, curiosa, se Tonomi não gosta de Karma. Ele explica que a personalidade dos dois não combina e admite que sente inveja da facilidade que Karma tem para expressar seus sentimentos. Então Yaku sorri e o força a deitar sobre ela. Enquanto Yaku toca seu rosto, Tonomi fica um pouco desconfortável e decide retribuir o carinho. Na semana seguinte, Akira se veste com um uniforme de academia porque está investigando um lugar cheio de estudantes. Luna e Kouzuki o encontram, mas quando Daishi aparece vestido com um uniforme de segurança, Kouzuki perde o controle e começa a tirar fotos dele porque ele é fofo. Luna elogia a aparência dele, dizendo que ele serviria como um agente disfarçado. No entanto, quando chega a vez de Luna se trocar, ela se recusa porque é tímida. Naquela tarde, ela está vestida com uma roupa de empregada reveladora em um café, porque o alvo dela está trabalhando lá. Um dos clientes acha Luna fofa e tenta iniciar uma conversa com ela, mas sua expressão séria o assusta e ele desiste. Depois disso, Luna percebe como todas as outras empregadas estão confortáveis com suas roupas e fica com inveja, porque se sente insegura com seus padrões de manchas e não se sente confortável mostrando muita pele. Mais tarde, Luna volta ao escritório e reclama com Shizuka que não nasceu para aquele trabalho, porque a roupa de empregada a deixa desconfortável. Quando Shizuka percebe que ela está insegura com sua aparência, dá um tapinha em sua cabeça e a encoraja, dizendo que ela é fofa. Então Luna implora para que Shizuka vá com ela comprar roupas novas. No shopping, Luna tem dificuldade para escolher algo que combine com ela por causa do padrão de sua pelagem. Em um restaurante, Jashi pergunta a Shizuka se ela já teve inveja de pessoas que podem enxergar. Shizuka responde que nunca teve a chance de ver antes e não sente necessidade de ter inveja dos outros. Então Shizuka pergunta se Luna sente inveja de alguém. Luna responde que sente inveja de Shizuka, porque todas as roupas ficam boas nela. No fundo, Luna tem uma imagem mental do que considera fofo, e sente que não se encaixa nesse padrão. Ela até menciona que poderia tingir sua pelagem para que outras roupas ficassem melhores nela, mas hesita porque seus padrões fazem parte da herança de sua família. Ao ouvir isso, Shizuka diz a Luna que ela não precisa da opinião de ninguém para tomar uma decisão dessas, e que só precisa descobrir com o que se sente confortável antes de agir. Isso faz sentido para Luna, então no dia seguinte ela vai ao shopping comprar roupas novas. Lá, ela experimenta uma roupa com manchas, mas fica desanimada porque não serve bem. Coincidentemente, um dos funcionários, que também tem manchas, aconselha que ela escolha um padrão que combine melhor com sua pele, e isso funciona para ela. Enquanto isso, Karma está no escritório gritando com Akira que sua esposa o deixou novamente e voltou para a casa dos pais. Quando Akira pergunta o que aconteceu, Karma revela que o pai de Light está no hospital e ela precisa cuidar dele. Karma então implora para Akira deixá-lo passar a noite lá, porque se ficar sozinho ficará deprimido e começará a lançar maldições para todo lado. Ele pede para ficar até Light voltar. Mas quando Akira pergunta quanto tempo isso vai levar, Karma diz que 5 meses. Ao ouvir isso, Luna pensa que há algo acontecendo que Karma não sabe, mas fica em silêncio. À noite, Shizuka e Luna fazem uma chamada de vídeo com Light para descobrir o que está acontecendo. Quando perguntam como está o pai dela, Light admite que ele não está no hospital e que só deixou Karma porque está grávida. Luna sorri de lado, dizendo que suspeitava de algo assim, mas pergunta por que ela ainda não contou nada para Karma. Light explica que é por causa dos poderes de maldição de Elfo Negro de Karma, que muitas vezes entram em conflito com seus poderes de bênção. Ela também acrescenta que sua raça élfica tem uma taxa de gravidez muito baixa. Por isso, sempre que uma elfa engravida, todo o clã faz um grande evento. Normalmente, ela precisa passar um tempo na Floresta Sagrada dos Elfos, na Vila dos Elfos Brancos, onde vários rituais são realizados para garantir um parto seguro. Ao ouvir isso, Shizuka começa a desejar ser uma elfa grávida para receber tratamento de princesa como Light. Depois disso,
Light diz que Karma se culparia se algo acontecesse com ela ou com o bebê, e é por isso que ela está escondendo a gravidez dele. Na noite seguinte, enquanto Shizuka está caminhando para casa com Akira, eles sugerem comer a mesma refeição para enfrentar o frio. Shizuka sugere usar a casa dela. Akira concorda e ajuda na cozinha. Enquanto cozinham, Akira fica com medo de que Shizuka se corte, porque acha que ela não sabe usar uma faca, mas ela prova que é muito habilidosa. Depois disso, Akira comenta como eles ficaram próximos nas últimas semanas e diz que gosta de ter aprendido muito sobre Shizuka. Shizuka sente o mesmo e comenta que percebeu um cheiro característico nele. Akira diz que é do perfume. Então pergunta se ela gostaria de senti-lo novamente. Ele sugere tirar a roupa para que ela possa sentir o cheiro real. Isso choca Shizuka profundamente, porque ela não está pronta para algo assim, então pede para ele se acalmar. Um pouco depois, eles se sentam para jantar e ambos gostam da refeição. Enquanto isso, Light está pensando em sua situação e decide mandar uma mensagem para Karma para fazer uma ligação de áudio. Ao telefone, Karma fica animado em falar com Light e diz que mal pode esperar para vê-la daqui a 5 meses. Ao ouvir isso, Light fica surpresa por ele não estar irritado, então revela que está grávida. Ela diz que foi para a casa do pai porque tem mais recursos lá e que também está escondendo outros segredos dele. Karma pergunta por que ela escondeu a gravidez. Então ela revela que ele quis fugir quando chegou a hora de se casarem por causa de suas maldições, e ela achou que ele faria o mesmo ao descobrir sobre o bebê. Agora ela sente que ele vai fugir depois de saber a verdade. Mas Karma, surpreendentemente, diz que já sabia que ela estava grávida. Aparentemente, ele ligou para o pai dela, que ela disse estar doente, para saber como ele estava. O homem gritou com ele e disse para ficar longe de seu neto, e isso acabou entregando tudo. Light, mesmo chorando, fica um pouco aliviada ao ouvir isso, porque significa que Karma não vai fugir. Mesmo assim, ela se recusa a contar o outro segredo quando ele pergunta. No dia seguinte, Luna vai ao shopping comprar roupas novamente, mas desta vez encontra um funcionário diferente. Como o funcionário não tem manchas, ele inconscientemente recomenda roupas que não combinam com o estilo de Luna. Então Luna pede para falar com outro rapaz que a atendeu antes. Um pouco depois, o rapaz aparece e Luna reúne coragem para pedir ajuda. Ele concorda e mostra uma roupa de escritório fofa, que fica perfeita quando Luna experimenta. Ele então elogia o corpo de Luna e diz que ela é fofa, mas ela não acredita, porque acha que se fosse fofa não precisaria da ajuda dele. Sentindo pena dela, o rapaz entrega seu cartão de visita e diz para ela procurá-lo se precisar de ajuda, pois está pensando em abrir uma loja para pessoas com manchas que têm dificuldade em escolher roupas. Na semana seguinte, Akira para em uma floricultura com Shizuka para comprar flores para o escritório. Lá, os donos da loja, que são um casal, atendem Akira, e ele fica surpreso ao descobrir que o marido é um Oni. Shizuka acha isso romântico porque a esposa é humana, o que lembra o relacionamento interespécies dela com Akira. Depois que Akira termina na loja, ele volta para o escritório e percebe que Shizuka está cheirando as flores um pouco demais. Quando Akira pergunta se ela sempre gostou de rosas, ela diz que começou a gostar desde que ele lhe deu uma, deixando-o sem palavras. No dia seguinte, Shizuka está caminhando pela rua, mas tropeça e cai por causa de frutos de amêndoa no chão. Enquanto tenta entender o que aconteceu, um Oni chamado Yu aparece e pede desculpas por fazê-la cair, porque ele havia chutado a árvore de amêndoas. Shizuka, percebendo que ele é jovem, não acredita que ele tenha força para chutar uma árvore assim, até que o revela que é meio Oni e meio humano. Ele explica que, embora seja forte, tem dificuldade em controlar sua força e estava descontando sua frustração na árvore porque acidentalmente machucou um amigo. Ao ouvir isso, Shizuka simpatiza com ele e se oferece para ajudar com a situação do amigo. Depois de conversar com ela, Yu vai embora e encontra seus amigos, sugerindo uma nova forma de brincar com eles sem machucá-los. No dia seguinte, Akira está no escritório tentando resolver um caso sobre uma galinha humanoide que supostamente está vendendo itens ilegais no mercado negro. Karma se interessa pelo caso porque ajudou a localizar o sujeito, mas eles pausam a conversa quando Yu aparece para ver Shizuka. Acontece que Yu está entrevistando pessoas de diferentes profissões para um trabalho escolar, e Akira está disposto a contar um pouco sobre seu trabalho. Porém, Yu vê a foto da galinha humanoide na mesa de Akira e diz que a reconhece de uma certa rua. Imediatamente, Akira pergunta a última localização do sujeito e sai para encontrá-lo. Ao sair do escritório, Yu percebe que ele está indo trabalhar e inventa uma desculpa para sair também. Lá fora, ele começa a seguir Akira porque quer saber como é o trabalho de um detetive, mas acaba perdendo seu rastro. Enquanto corre procurando por ele, Akira aparece atrás de uma árvore, se perguntando por que o garoto está seguindo ele.
Depois disso, Akira usa outra rota para encontrar o Homem-Galinha e o vê no meio de uma operação ativa de contrabando. Enquanto isso acontece, um dos capangas vê Yu tirando fotos deles e pergunta se ele é um espião. Yu explica que só estava brincando, mas não consegue evitar ser amarrado. Lembrando que não consegue controlar sua força, ele decide não reagir para não machucar ninguém e acaba sendo preso em um quarto. Enquanto chora desesperadamente, Akira aparece no quarto e diz que tudo vai ficar bem porque já chamou reforços. Isso faz Yu se sentir melhor, mas ele fica animado ao perceber que Akira está usando sua invisibilidade ao máximo para resolver casos. Agora ele quer se tornar um detetive como Akira quando crescer. Pouco depois, Akira desamarra Yu. Mas nesse momento os capangas cortam a energia do local, o que assusta Akira, porque ele tem medo do escuro. A experiência de ter se perdido na floresta escura ainda o assombra. Mesmo assim, ele tenta se manter firme porque Yu também está assustado. Quando Akira acende uma lanterna, Yu se sente melhor e pergunta por que ele decidiu se tornar detetive. Akira explica que uma vez se perdeu na floresta e ninguém conseguiu encontrá-lo. Então decidiu se tornar um detetive para poder encontrar pessoas que querem ser encontradas. Nesse momento, Shizuka liga perguntando se ele está bem. Depois que Akira explica rapidamente a situação, ela entra em pânico, mas fica feliz em saber que Yu está seguro. Ela então decide fazer companhia para ele ao telefone, mas acaba quase o matando de tédio com uma história sobre os irmãos Jin. Enquanto isso, Karma chega perto da localização de Akira e usa seus poderes de elfo negro para lançar uma maldição em um homem que estava transportando mercadoria ilegal. Quando o homem cai enfraquecido no chão, outros capangas o cercam para entender o que aconteceu. Então Luna aproveita a oportunidade para colocar rastreadores na van deles. Depois disso, ela se prepara para dar uma surra no Homem-Galinha e em seus capangas. Daichi percebe a empolgação dela e pede que ela pegue leve com os criminosos, mas ela ignora e ataca um azarado. O impacto do golpe faz o homem desmaiar imediatamente. Quando os outros percebem que ela é uma mulher, a subestimam. O primeiro tenta atacá-la achando que ela é fraca, mas é dobrado como papel e jogado no chão. Em seguida, o Homem-Galinha tenta lutar sujo atacando com uma arma, mas leva um soco de Luna que o joga contra a parede. Vendo isso, o último capanga percebe que está perdido se lutar contra Luna e começa a implorar por misericórdia. Justo quando Luna considera poupá-lo, ele saca 2 submetralhadoras e começa a disparar contra ela. Luna desvia de todas as balas, se aproxima rapidamente e acerta um soco que o deixa inchado. Enquanto ela amarra todos os capangas, o Homem-Galinha se recupera e tenta fugir voando. Mas Luna o persegue, o pega no ar e acaba com a fuga. Enquanto isso, Karma encontra Akira e oferece ajuda, mas não percebe quando um homem tenta atacá-lo por trás. Antes que ele seja atingido, Akira bloqueia o golpe e contra-ataca com um golpe forte que deixa o inimigo inconsciente. Com isso, Karma e Yu começam a elogiar muito as habilidades de luta de Akira, mas ele diz que não foi nada demais. Mais tarde naquele dia, Akira sonha novamente com sua experiência assustadora na floresta escura, mas acorda e percebe que está deitado no colo de Shizuka. Quando lembra que ela insistiu para que ele descansasse ali, pergunta quanto tempo ficou dormindo e percebe que está muito cansado do trabalho. De repente, ele beija Shizuka e diz que quer que ela fique ao lado dele para sempre. Isso faz Shizuka ficar completamente vermelha. Mas antes que ela possa responder, o casal da floricultura entra no escritório com Yu e estraga o momento. Aparentemente, o casal queria agradecer Akira por salvar o filho deles, Yu. Como perceberam o que estava prestes a acontecer, a mãe cobre os olhos de Yu. Depois que Yu agradece a Akira pela ajuda, ele é levado embora pelos pais. Naquela noite, Akira vai a um restaurante com Shizuka para beber e conversar sobre o relacionamento deles. Ele diz que sempre sentiu que Shizuka o aceitava apenas porque ele era seu chefe, mas agora percebeu que ela realmente gosta dele. Com isso esclarecido, ele diz que pretende namorar e se casar com ela, o que a deixa extremamente chocada. Embora ela goste da ideia, fica ainda mais surpresa quando Akira menciona morar juntos. Ela relaxa um pouco quando ele explica que eles ainda não vão morar juntos agora. Cerca de uma semana depois, Shizuka chega ao trabalho como de costume e confunde Akira dormindo com uma cadeira comum. Mesmo entrando em pânico por um momento, ela se acalma ao perceber que ele está dormindo e provavelmente não viu o que aconteceu. Segundos depois, Akira começa a se mexer. Então Shizuka se senta ao lado dele e começa a fantasiar sobre beijá-lo novamente, como fez na semana passada. Depois de pensar um pouco, decide fazer isso enquanto ele ainda está dormindo. Mas justamente quando está prestes a beijá-lo, Akira acorda e pergunta o que ela está fazendo. Shizuka fica completamente sem reação.
No fundo, ela se pergunta se ele estava acordado o tempo todo. Quando finalmente cria coragem para perguntar, Akira também fica em silêncio. No dia seguinte, Shizuka está um pouco inquieta porque já faz uma semana que Akira não comenta mais nada sobre eles morarem juntos. Ele percebe o humor dela e pergunta o que está acontecendo, então Shizuka pede que ele a acompanhe até em casa depois do trabalho. Akira concorda, mas diz que ela terá que esperar um pouco. Como sabe que vai terminar o trabalho tarde, ele sugere que ela passe a noite na casa dele, e Shizuka quase fica nas nuvens com a ideia. Depois de esperar bastante, Akira leva a uma loja de conveniência para comprar algumas coisas que ela vai precisar para passar a noite. Durante as compras, ele até pergunta o tamanho das roupas dela, o que deixa Shizuka completamente sem reação. Essa situação faz Shizuka perceber que Akira é bem maduro, já que ele perguntou isso com naturalidade. Mesmo assim, ela começa a se perguntar se ele já fez algo assim antes. Mais tarde, os dois chegam ao apartamento de Akira, e Shizuka fica nervosa porque é a primeira vez que vai dormir na casa de um rapaz. A reação dela faz Akira pensar que talvez esteja indo rápido demais, então ele sugere adiar a noite juntos para outra ocasião. Shizuka recusa imediatamente e insiste que quer ficar, pedindo para ele não mandá-la de volta para casa. Com isso, Akira convida para entrar e mostra o apartamento. Quando chegam ao quarto dele, ele explica que Shizuka dormirá ali enquanto ele ficará no sofá da sala. Ao ouvir isso, Shizuka fica chocada e corada só de pensar que vai passar a noite sentindo o cheiro dele nos lençóis. Mais tarde, ela está no banheiro tentando se arrumar, mas o fato de estar sozinha na casa de um rapaz a deixa nervosa. Quando termina, vai até a sala e Akira percebe que o cabelo dela está um pouco molhado. Ele sai para buscar um secador de cabelo, o que deixa Shizuka pensativa, já que Akira não usa secador, o que significa que outra pessoa pode ter dormido ali antes. Ela começa a imaginar que talvez ele já tenha tido uma namorada, o que explicaria por que ele é tão maduro. Pouco depois, Akira volta com o secador e ajuda a secar o cabelo dela. Porém, isso só aumenta as suspeitas dela de que ele já fez aquilo por outra garota. Em um momento, ela até imagina que ele já tenha pedido alguém em casamento antes, mas tenta afastar esse pensamento. Percebendo que ela está estranha, Akira pergunta o que houve. Shizuka então pede um beijo. Infelizmente, Akira recusa educadamente, dizendo que se eles continuarem assim ela pode acabar hospitalizada por 9 meses. Demora alguns minutos para Shizuka entender o que ele quis dizer, mas quando entende, fica completamente vermelha e nervosa. No dia seguinte, quando Daishi chega ao escritório, Shizuka pergunta como é a experiência de morar com alguém. A pergunta o deixa desconfortável. Ele percebe que ela está pensando em morar com Akira e diz que a experiência dele provavelmente não ajudaria muito. Ele também percebe que algo está incomodando Shizuka, e ela confirma. Acontece que ela tem medo de acabar se tornando totalmente dependente de Akira. Quando ela comenta que ele é muito prestativo, Daishi aconselha que ela converse diretamente com Akira sobre isso. Mais tarde naquele dia, Akira chega ao escritório e divide um almoço com Shizuka. Enquanto ela come, percebe que a porção dela é menor que a dele, então chama de trapaceiro e também de SD. No dia seguinte, Akira pede a Daishi que explique o que significa SD, mas ele se recusa. Naquela noite, Shizuka pede desculpas por ter chamado Akira assim, mas ele diz que não tem problema, pois já descobriu o significado. Ele conseguiu convencer Daishi a contar que SD é uma gíria para um homem perfeito, rico, competente no trabalho, na cozinha e até no quarto. Então Akira pergunta se está sendo prestativo demais com ela. Shizuka, tímida, diz para ele não se preocupar. Akira responde que não é um SD, ele apenas está sendo gentil porque quer ganhar a confiança dela. Isso faz Shizuka perguntar se ele acha que ela não confia nele, mas ele diz que não é bem isso. Enquanto tenta se explicar, acaba gaguejando, e Shizuka percebe que é difícil para ele se abrir. Akira então explica que pessoas da espécie dele sempre trabalharam como espiões por causa da invisibilidade, e muitos deles não têm registros do próprio passado nem conhecem suas origens. Apesar de suas habilidades serem úteis em investigações, isso tornava difícil para eles conquistarem a confiança das pessoas. Akira também revela que desde pequeno foi treinado para agir de forma a se misturar facilmente à sociedade. Shizuka se pergunta por que precisava ser assim e comenta que a invisibilidade é praticamente a única coisa que o diferencia de um humano comum. Ao ouvir isso, Akira percebe que ela o vê como uma pessoa normal e acaba ficando um pouco envergonhado. Quando Shizuka pergunta se é difícil viver sendo invisível, ele conta a história de um modelo invisível que participou de um desfile de moda e se expressava através das roupas. Na época, Akira admirava muito aquele modelo, porque era raro ver alguém invisível se destacando dessa forma.
Ele diz que foi graças a esse modelo que seu senso de moda mudou. Shizuka acha interessante ele ter se inspirado em um modelo invisível. Depois disso, Akira promete tentar ser um pouco menos prestativo para que Shizuka se sinta melhor, e ela concorda. Porém, à noite, Shizuka está na cama desejando que Akira apareça para realizar todas as fantasias românticas dela, mas isso não acontece, o que a deixa um pouco triste. Enquanto isso, em outro cômodo, Akira pensa na conversa que teve com ela. Ele percebe que não contou toda a verdade sobre por que pessoas como ele têm dificuldade em conquistar a confiança dos outros e ainda está tentando encontrar o momento certo para contar tudo. Alguns dias depois, eles visitam um banho público. Shizuka comenta a ideia de entrar para relaxar um pouco, mas Akira não gosta da ideia, porque da última vez que tentou alguém quase sentou em cima dele por não conseguir vê-lo, o que foi extremamente constrangedor. Quando descobre isso, Shizuka fica com pena da experiência dele, mas ainda assim continua querendo aproveitar um banho quente e comenta que gostaria de ter uma fonte termal em seu próprio apartamento. Por volta do pôr do sol, Shizuka e Akira estão se preparando para deixar a cidade quando percebem um cliente cancelando a reserva de um hotel porque acredita que o lugar é assombrado. A dona do hotel tenta convencê-lo do contrário, mas o homem vai embora dizendo que não pagaria nem $2 para ter um ataque do coração à noite. Depois de perder o cliente, a dona do hotel encontra Akira e implora para que ele investigue o local e confirme se o hotel é realmente assombrado. Akira recusa educadamente, dizendo que sua agenda está apertada. A dona insiste, explicando que está perdendo clientes rapidamente por causa das avaliações negativas na internet. Para convencê-lo, ela promete deixá-lo passar a noite na melhor suíte do hotel, equipada com uma fonte termal privada. Embora Akira goste da ideia de ter um banho termal particular, ele ainda recusa por causa do trabalho. Porém, Shizuka interrompe e promete reorganizar a agenda dele. Com isso, a dona do hotel os leva até o quarto. Lá, Akira percebe que a banheira pode ser vista do quarto principal. Ele fica preocupado porque Shizuka é cega, então decide fechar a cortina para garantir a privacidade dela durante o banho. No fundo, ele se pergunta se atitudes como essa fazem parecer que ele é prestativo demais com ela, mas deixa isso de lado quando Shizuka indica que quer tomar banho. Depois disso, Akira vai conversar com a dona do hotel para iniciar a investigação sobre o motivo de o lugar estar sendo considerado assombrado. Ele verifica o site do hotel e encontra comentários falando sobre manchas de sangue à noite, sons de algo sendo arrastado e até a aparição de um fantasma flutuante. Quando pergunta à dona se isso é verdade, ela diz que nunca presenciou nada disso. Ao ouvir isso, Akira acha a situação interessante e decide começar a investigação imediatamente. Mais tarde, ele caminha pelo hotel e não encontra nada fora do normal. Então volta para o quarto para descansar. Enquanto toma banho, lembra que as reclamações dos clientes geralmente aconteciam à noite, então decide investigar novamente perto da meia-noite. Nesse momento, Shizuka percebe a janela de vidro do banheiro e se pergunta por que Akira havia fechado a cortina antes de ela entrar. Quando Akira termina o banho, ela pede uma explicação. Ele responde que fechou a cortina para evitar ver Shizuka enquanto ela estava tomando banho. Ao ouvir isso, Shizuka fica completamente vermelha e o clima entre os dois fica estranho. Para quebrar o clima, Akira sugere que jantem logo. De repente, Shizuka ouve sons de algo sendo arrastado no corredor e fica assustada. Akira se oferece para investigar. Quando ele está saindo, Shizuka o segura e implora para que ele não a deixe sozinha, dizendo que vai morrer de medo. Akira brinca dizendo que ela poderá protegê-lo desde que a luz continue acesa, mas permite que ela o acompanhe na investigação. Do lado de fora do quarto, Akira encontra manchas de sangue no chão e se aproxima para examinar melhor. Ele percebe que o líquido é preto e viscoso. Logo depois, vê uma figura flutuando passando por outro corredor e começa a se perguntar se seus olhos estão enganando. Shizuka fica completamente apavorada quando ele menciona a pessoa flutuando, mas tenta se acalmar pensando que Akira pode estar imaginando coisas. De repente, eles ouvem novamente os sons de algo sendo arrastado se aproximando. Porém, quando Akira vê quem está causando aquilo, ele entende toda a situação. Mais tarde, no escritório do hotel, Akira explica à dona que os acontecimentos misteriosos são causados pelos próprios funcionários do hotel. Ele explica que eles apenas fazem seus trabalhos normalmente, mas recentemente têm trabalhado até tarde, o que explica os ruídos estranhos que os hóspedes escutam durante a noite. Quanto às manchas de sangue, ele diz que não é nada grave. Um dos funcionários, que é um polvo, tem um problema de tosse e acaba soltando tinta quando tosse, o que suja o chão. Já sobre a pessoa flutuando, Akira aponta para um tritão e explica que a parte inferior do corpo dele é escura, então à noite pode parecer que ele está flutuando como um fantasma.
Akira também comenta que o hotel fica perto do oceano e muitos dos funcionários são seres marinhos. Por isso, humanos e outras raças podem acabar achando os funcionários assustadores, quando na verdade eles estão apenas trabalhando. Com essa explicação, a dona do hotel percebe que o lugar não é assombrado e fica animada para responder às avaliações negativas na internet no dia seguinte. Mais tarde, quando Shizuka volta ao quarto com Akira, percebe que ele pretende dormir imediatamente. Então ela pede que ele lhe dê um beijo. Akira finge que não ouviu e simplesmente vai para a cama. Isso faz Shizuka pensar que algo está impedindo Akira de avançar no relacionamento deles. Ela começa a refletir e chega à conclusão de que talvez seja feia, pois acredita que essa seria a única explicação para ele não demonstrar mais desejo por ela. Enquanto pensa nisso, Shizuka começa a chorar e acaba falando em voz alta. Akira escuta e fica surpreso. Ele imediatamente diz que ela não é feia e explica que o motivo de ele estar se controlando é por causa de sua ex-namorada. Segundo ele, no passado teve uma namorada por quem era profundamente apaixonado. Eles pareciam se entender perfeitamente, mas um dia ela terminou com ele porque achava estranho que o corpo dele fosse invisível. Ao ouvir essa história, Shizuka sente pena dele e percebe que Akira está se segurando porque tem medo de perdê-la também. Então ela se joga em cima dele e procura seus lábios para roubá-lo um beijo, e consegue. Esse pequeno gesto faz Akira se sentir mais confortável. Então ele pede para que ela durma na mesma cama com ele para que possam apenas ficar abraçados. Shizuka aceita sem pensar duas vezes. Na semana seguinte, Shizuka volta ao trabalho com Akira, trazendo lembranças do antigo gerente do hotel, que pediu para ela compartilhar com os colegas. Enquanto distribui os presentes, Daishi não parece nada feliz, já que Akira fez uma viagem romântica com Shizuka e deixou tudo do escritório nas mãos dele. Naquela noite, Kozuki se encontra com Shizuka e Luna em um restaurante para trabalhar no caso de um cliente. Ele pede desculpas pelo atraso e admite que perdeu tempo reunindo provas. Acontece que ele implorou ajuda a Daishi, que acabou sendo obrigado a vasculhar um lixão em busca das evidências. Quando encontrou, Kozuki o encheu de elogios, dizendo que o amava muito, o que deixou Daishi desconfortável, já que ele não gosta de demonstrações públicas de afeto. Agora, Kozuki conta isso para Shizuka e Luna, e ambos o elogiam por ter uma relação saudável com Daishi. Em seguida, ele pergunta a Luna se ela já encontrou alguém especial, o que faz ela lembrar do cara lagarto que a ajudou no shopping. Enquanto conta a história, Shizuka percebe que ela está animada e comenta que Luna está de bom humor desde que o conheceu. Mais tarde, Akira chega ao apartamento de Shizuka com rosas, já que eles planejaram passar a noite juntos. Shizuka o recebe e oferece um bolo de chocolate que ela mesma fez. Akira aceita feliz e comenta que nunca teve uma garota fazendo algo assim para ele. Shizuka fica honrada e pega chantilly para o bolo, mas acaba derramando tudo no próprio rosto. Akira se oferece para ajudar a limpar. Por dentro, Shizuka fica triste porque queria que ele provasse o bolo com chantilly, mas se anima quando ele sugere fazer outro juntos. Depois de pronto, Akira experimenta e diz que está delicioso. À noite, os dois discutem sobre quem vai dormir no chão e quem fica na cama. Akira não se importa em dormir no chão para que Shizuka fique confortável, mas ela recusa, dizendo que pode acabar pisando nele se precisar ir ao banheiro. No fim, Akira sugere que dividam a cama, e Shizuka aceita. Já deitados, Shizuka fica corada por ser a primeira vez que Akira está na cama dela e começa a imaginar se algo vai acontecer. Antes de perceber, ela dorme e acorda no dia seguinte com uma xícara de café. Enquanto tomam juntos, Akira sugere que visitem os pais de Shizuka para contar sobre o plano de morarem juntos. Shizuka concorda e liga para a mãe, que aceita bem a ideia, já que já conhece Akira. A mãe pede que eles vão até lá, pois o pai e o irmão, Futa, estão em casa esperando para conhecê-lo. Após a ligação, Futa percebe que a irmã mais velha está voltando com o namorado e já prepara um taco para avaliar Akira. No dia seguinte, Akira acompanha Shizuka até a cidade natal dela, e a mãe os busca no aeroporto. No caminho, Futa lança olhares ameaçadores para Akira, deixando-o desconfortável, então ele tenta puxar conversa para aliviar o clima. Logo, chegam à casa da família. Shizuka se oferece para mostrar seu quarto a Akira, e ele aceita. Futa diz que vai junto, mas é completamente ignorado. Vendo Akira se dar bem com a irmã, Futa fica um pouco com ciúmes, mas continua encarando. Na hora do almoço, Akira percebe isso e pergunta o que está acontecendo. Futa diz que não é culpa dele ficar encarando, já que é invisível e não consegue manter contato visual. Akira entende, pois seu rosto e olhos também são invisíveis. A tensão só acaba quando o pai de Shizuka chega em casa.
No jantar, ele vê Akira pela primeira vez e, com uma expressão séria, manda que ele se sente ao seu lado, o que deixa Akira com medo de levar uma bronca. Para sua surpresa, o pai oferece cerveja e depois até uísque para beberem juntos. Depois de beberem, o pai mostra vídeos da infância de Shizuka. Akira acha tudo fofo e acaba passando a noite assistindo com ele. Na manhã seguinte, Akira pede desculpas por ter passado a noite, já que pretendia apenas uma visita rápida. A mãe de Shizuka diz que não tem problema e promete mostrar uma padaria antes de ele ir embora. Como o tempo está curto, Akira se levanta e revela sua intenção de morar com Shizuka. Os pais aprovam, mas Futa não fica feliz por não ter sido avisado antes. Mesmo assim, a opinião dele não conta, já que os adultos tomam a decisão. Então, Akira e Shizuka agradecem aos pais por aceitarem o plano. Mais tarde, eles voltam para a cidade. Akira fica aliviado por já ter conhecido os pais de Shizuka e sugere que agora seja a vez dela conhecer os dele, o que a deixa completamente surpresa. Depois de um momento, ela aceita, e Akira explica que precisarão viajar até a cidade invisível, onde ele nasceu, e ficar alguns dias por lá. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.